Então, a gente está aqui com o pastor Calito, ele está trazendo para a gente a reflexão na nossa sétima reunião de missionários. Está acontecendo no dia 3 de maio de 2020, bem no meio da pandemia e de coronavírus 19, onde a gente está, na maioria das partes do mundo, a gente está em isolamento social. E ele vai trazer para a gente uma mensagem sobre o cuidado de Deus em tempos difíceis. Deus abençoe, pastor Calito. Fique à vontade. Amém. Obrigado, queridos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e conhecendo as histórias de cada um de vocês. Quando o Júlio me convidou para essa breve reflexão sobre essa dificuldade nossa de comunhão e o cuidado, né? É a vocação que eu recebi de Deus, essa área. Foi bom encontrar alguns de vocês aqui que eu já tive a oportunidade de estar pertinho, né? Faz parte desse trabalho muito gostoso que Deus me deu. Eu fiquei pensando nisso e uma reflexão que fosse pertinente. E eu posso lembrar vocês, e a própria situação ajuda a gente agora a comprovar, que igreja nunca foi o templo. A igreja nunca foi a edificação. Prova disso é o que está acontecendo aqui agora. Se fosse um lugar, a igreja teria acabado, né? Porque a gente não tem ido aos templos. Os prédios estão fechados. Alguém escreveu ou comentou essa frase. A igreja o templo está fechado, mas a igreja está aberta. Então, a igreja não é o templo. Igreja são vocês, os Fredericos, os Anselmos, as Joses, as Priscilas, cada um de nós, né? Então, nós somos a igreja. A igreja é gente. E quando eu pensei, como que seria o cuidado? Que tipo de referência a gente teria nas escrituras de uma situação como essa e o que eu e você a gente precisa? Que cuidado que a gente precisa numa situação como essa? E como a gente é missionário, ou a gente trabalha com missionários, a gente se cheira. A gente gosta de missionário. A conversa fica boa aqui, porque a gente se identifica. Fala do idioma, a Adriana faz um comentário, o pastor Frederico fala outro. Então, isso é a gente, né? Quando o assunto é em comum, isso atrai, né, e agrega a gente. Então, nada melhor do que a gente mergulhar nas escrituras para tentar encontrar um missionário, para contar para a gente como é que é uma restrição social, como é que ele foi cuidado, quais seriam as áreas que é importante cuidar com quem já teve uma restrição de contato social, como a gente está tendo agora. E aí eu me lembrei de um missionário que eu acho que vocês admiram, como eu, que foi o próprio Paulo, o missionário Paulo, o apóstolo Paulo, missionário de Deus, fez a obra como eu e vocês, fez com muito mais profusão, e numa situação, então, em que ele estava no mesmo, parecido, né? Que lembra a situação que a gente está, que é de isolamento social, como é que seria esse cuidado? Que tipo de cuidado que o meu e o seu coração precisa? Aí eu me lembrei de um versinho das Escrituras, que está em 2 Timóteo, Paulo já está idoso, 2 Timóteo, no capítulo 4, eu vou ler para vocês um versinho das Escrituras, que é o verso 13, que diz assim, irmãos, olha como está na minha versão, 2 Timóteo 4,13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Me deixa eu ler mais uma vez para você. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Olha que interessante. Se igreja é gente, se igreja é pessoa, a igreja é feita de gente como eu e você, que tipo de cuidado que um ser humano, que uma pessoa como eu e você, a gente precisaria? O que eu e você a gente precisa quando a gente está, eu falo chué, quando a gente está desanimado? Quais são as nossas necessidades de cuidado no dia a dia, especialmente numa pandemia ou em isolamento social? Do que você e eu a gente precisa? E aí, para pegar uma referência de Deus falando de como que é a gente, eu me lembrei de como que o próprio Senhor Jesus, gente como a gente, quando viveu e cresceu, no versinho de, se eu não me engano, é Lucas 2,52, é um verso muito famoso que diz, e crescia Jesus como? Em sabedoria, estatura e graça. Então, me parece que está desenhado ali 3 áreas de uma vida de gente comum, como eu e você, que envolve a vida inteira. De que é feita uma vida inteira? É muito complexo falar de vida, porque se eu engolisse um dicionário aqui, ainda assim me faltaria palavra para descrever a minha vida ou a sua vida. Ela não é simples de ser explicada, uma vida vivida. Mas o Senhor Jesus, quando descrito nas Escrituras, diz que ele crescia em sabedoria, estatura e graça.
do jeito que a gente gosta de falar, se fosse dividir em categorias, mais fácil de compreender, talvez seria crescia fisicamente, espiritualmente e emocionalmente, em estatura, sabedoria e graça. Dividindo assim, então, um ser humano, uma pessoa. Então, a igreja é feita de gente. E gente é uma vida inteira. E uma vida inteira é feita de quê? Fisicamente, a gente precisa estar bem, não precisa? Se você está me ouvindo aí com uma dor de cabeça, quão enfadonho é ficar ouvindo uma reunião longa demais com dor de cabeça? Então, fisicamente, se você está com sede, o ideal era ter um copinho de água aí pertinho de você, porque fisicamente faz falta poder molhar as palavras. Se você está com fome, fica muito desconfortável uma reunião longa, você precisa comer um biscoitinho, alguma coisa. Então, é uma das áreas, mas emocionalmente também. Se você está tristinho, se a Denise estivesse amargurada com a morte dos seus e produziu o texto e tivesse ali com a cabeça, o pensamento oscilando, então ela não estaria aqui com a gente, talvez, porque as emoções estavam fragilizadas. Ou mesmo espiritualmente. O pastor Frederico comentou que vive num ambiente hostil e que se espiritualmente você não está forte, você não está bem, a vida também fica, como os jovens dizem, zoada. Fica difícil você se fechar. Então, essas áreas da vida me compõem e te compõem. Quer você queira ou não, isso faz parte da gente, de mim e de você. Como que cuida de um missionário em isolamento social? A partir do momento que a gente entendeu que a vida é isso, olha a fala de Paulo, em 2 Timóteo 4,13. Ele diz o quê? Ele está preso, ele já é um senhor idoso, ele está preso, já não é um garoto, ele está velhinho, ele está preso, isolamento social. Quem está preso não está podendo conversar, não está fazendo reunião virtual, como a gente está aqui. Paulo está preso, Paulo é missionário, Paulo está preso. Muito parecido com a gente. Isolamento social, somos missionários. O que ele precisava como ser humano? Olha a fala dele, queridos. Quando vieres, ele está falando com alguém, não está? Quando vieres, o que alguém que quando está preso precisa? Precisa de outro. Precisa de alguém. Ninguém vive sozinho. Essa iniciativa do Júlio aqui merece aplauso. Espetacular. Tem que fazer isso mais vezes. É muito interessante isso. Porque não é bom a gente ficar sozinho. E aqui ele vai passando por essas 3 áreas. Quando vieres, traz a capa. Eu queria começar pela mais óbvia. Traz a capa. Por que Paulo pediu a capa? Se não estava frio, se não faltava uma roupa, você com frio, presta, você com frio, tendo que fazer alguma coisa, tal. Então, Paulo está clamando o quê? Uma coisa física. Traz a capa para mim, por favor. Ele clama pela capa, passando por essas necessidades que eu estou tentando dividir com vocês, que é o quê? Uma primeira coisa que eu e você, a gente pode fazer por missionários, é cuidar das necessidades físicas dele. Preso ou não, nós temos necessidades físicas. Então, missionários que o sustento está oscilado porque o dólar explodiu, ele vai ter menos recursos para comprar um pãozinho ou alguma coisa, a cabeça dele não fica boa. Em casa que não tem pão, todo mundo briga, ninguém tem razão, diz o ditado. Então, essa seara física é uma área que eu e você, a gente tem que cuidar. É uma área nossa e não pode negligenciar. Às vezes, queridos, a gente é muito apaixonado na obra e tem uma frase de um missionário, um pastor, na verdade, que ele morreu muito cedo, muito jovem. Se eu não me engano, foi menos de 30 anos, que ele era um pastor escocês chamado Robert Murray McCheyne. E ele cunhou uma frase que diz assim: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu não cuidei do cavalo, eu não posso mais levar a mensagem. Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu não posso mais levar a mensagem porque eu não cuidei do cavalo. Ele fazia alusão ao próprio corpo, à vida física dele. Ele tem uma mensagem do evangelho a ser levada, mas ele não cuidou do próprio corpo, morreu cedo, 28 para 30 anos. Então, não cuidar do cavalinho que vai levar a mensagem prejudica a qualidade da mensagem. Missionários melhores fisicamente, fazendo uma caminhada, cuidando de boa qualidade de sono, cuidando da vida, do alimento, da vida física, você será melhor como missionário se a sua parte física estiver bem cuidada. É bem verdade que uma palavra dessa poderia ser para a igreja, né? Que cuida de vocês, para falar, ó, cuida deles, não deixa eles passarem nenhuma necessidade física, porque eles alimentados, eles com sustento em dia, eles vão mais longe. Quisera eu e você não ter que preocupar com sustento e só com a obra, e só com as outras coisas, né? Mas essa parte física, ela é muito importante.
Mas tem uma aplicação nessa parte física que eu acho que cabe sim para você e para mim, missionário, porque é um pecado e um deslize que a gente tende a cometer. Se você tivesse gerações de crentes na sua família, seu tataravô era crente, seu avô era crente, bisavô era crente, avô era crente, se tem gerações de crentes na sua família, e eu perguntasse para um tataravô seu crente, o que está escrito naquela passagem que fala que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, ele vai dizer, ué, Carlitos, está escrito que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, esse seu tataravô morreu crente, louvado seja Deus, foi missionário ou não, crente, o filho dele, o bisavô, também crente. Quando ele estava lendo a Bíblia, converteu, louvado seja Deus, ele está lendo a Bíblia, o que está escrito lá em Lucas 10:2? Que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Esse também faleceu, uma vida como crente, louvado seja Deus, seu avô crente, leu e está escrito o quê? A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Você está lendo hoje. E o que está escrito em Lucas 10:2? Que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Me parece que Deus, dono de toda a glória, e ele não divide a glória dele com ninguém, ele tem uma honra e um poder de que a seara, a quantidade de trabalho, será sempre maior que a nossa capacidade de executá-lo. Porque se a gente fechasse aqui nesse grupo no Zoom e falasse, nós vamos evangelizar o planeta, está aqui Guiné-Bissau representado, está Senegal, está Espanha, está Uruguai, está Croácia, está São Paulo, está o Pará, está Índia, nós vamos dominar o mundo. Nós não vamos dominar o mundo a não ser que Deus queira. Porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Roga ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, nessa parte física, um dos erros cruciais dos missionários é não descansar. Olha o absurdo que eu estou falando para vocês. Mas a gente não descansa. A gente não tem mais dia de semana, mistura segunda, terça ou domingo, é tudo a mesma coisa para a gente não obedece mais a Escritura que manda trabalhar 6 dias e descansar um dia. Esse dia não é seu, esse dia tem dono, ele é de Deus. Então, um dos pecados que missionários muitas vezes cometem, por onde eu tenho passado e ouvido, é ver que, no afã de querer fazer a obra, uma motivação teoricamente bonita, eu tenho que trabalhar, eu descanso na glória, ele não obedece às Escrituras, a mesma Escritura que manda evangelizar, manda descansar, porque humilha descansar. Descansar não traz glória para você, descansar traz glória para Deus. Então você trabalha, querido, mas você deita e dorme, porque Deus dá aos seus enquanto dorme. Então, nessa parte física, missionários obedientes que trabalham, descansam e cuidam fisicamente, eu creio que trazem mais glória a Deus e vão mais longe e fazem melhor. Amém até aqui, queridos? Então, a gente passou para essa parte física. Mas não é bem verdade que a gente tem também essa parte das emoções, que a gente comentou aqui, porque na frase de Paulo, como eu falei, ele fala, traz a capa, mas a capa não ia vir andando sozinha até Paulo. Ele pede para alguém trazer a capa, como eu comentei. Então, às vezes, como a gente tinha comentado anteriormente, não é prudente eu e você a gente andar sozinho. Nesse cuidado das emoções, a gente precisa de alguém. Quando você vier, prisioneiros que não recebem visita sofrem mais. Então, aquela mãezinha que leva um chinelo novo para o filho, aquela mãezinha que leva um troquinho da feijoada que sobrou para o filho que está preso, são filhos que suportam melhor a prisão. Paulo está preso e ele não foi abandonado. Foi abandonado por vários, né? Ele diz. Mas aqui ele fala para esse que não abandonou. Quando vieres, então a companhia. Nessa parte das emoções, a gente precisa disso. E muitas vezes, as emoções, ela dentro dessas 3 áreas, creio eu, ela é uma das mais difíceis de explicar, porque nem você conhece as suas emoções. É bem verdade que as meninas que estão me ouvindo aqui, e os maridos, aqueles que são casados, sabem que muitas mulheres têm um período dentro de 30 dias que o humor delas vira de um jeito que a gente não sabe o que é. Porque a gente está estudando aqui em camadas o que na verdade é misturado. É hora que o físico misturou com o emocional ali e você não está entendendo, é a sua mulher que estava rindo ontem, virou hoje com vontade de avançar em você. O que aconteceu? Então, a gente não tem essa sensibilidade de que o humor, tanto o seu, quanto o dela, quanto o meu, ele oscila, isso pode te atrapalhar a fazer a obra. Porque mesmo alguém que você está evangelizando, que você está levando o evangelho, tem dia que ele está feliz, mas tem dia que ele está triste. Não adianta você vir com tudo querendo pregar o evangelho, porque às vezes hoje ele está chué, ele está triste, ele está precisando ser ouvido.
Ele está precisando falar um pouquinho. Ou às vezes a sua amiga está naqueles dias que mexe com o humor dela e oscila. Então você tem que ter essa sensibilidade de que uma das áreas que precisa atenção é emocional. Principalmente você. Nós não somos, queridos. Vocês se lembram daquele versinho de Eclesiastes que fala que há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de coser, há tempo de rasgar, há tempo para tudo. Então mostra uma sinuosidade da minha e da sua vida. E as emoções estão dentro disso. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Quando a gente... Eu, por exemplo, estou com um filhinho lá que eu comentei para vocês de 1 ano e 2 meses, o Luca. O Luca, dentro do raciocínio dele, quando ele está brincando, ele só quer brincar. Se eu falar banho ou a hora da comida, ele não quer. Ele chora porque ele quer brincar. Ele quer eternizar o momento de alegria dele. Ele não quer que aquilo acabe nunca. Mas não há menino que brinca a vida toda. Preciso dormir, preciso comer, preciso tomar banho, porque a vida ela é feita de momentos. Ela não é sempre igual. Quando você está triste hoje ou está feliz amanhã, eu vou te dar uma notícia que você já devia saber. Não há alegria que dure para sempre. E não há tristeza que dure para sempre. Então, no dia mal que você estiver passando, fica firme, que ele tem prazo de validade. Ele vai passar, porque não fica só mal. Agora, quando você estiver feliz também, fica calmo. Vai passar também. Ninguém fica só feliz. Então, pensando nas emoções, você vai se conhecendo e conhecendo o outro. Para cuidar das suas, você vai ter que começar a perceber. Hoje eu não estou legal. Todo dia eu produzo um texto. Todo dia eu saio para evangelizar. Rapaz, se você não está bem, perceba que hoje você está no dia mal. Comunica para as pessoas. Hoje eu não estou legal. Não é feio não estar legal. É bíblico oscilar. Porque o único estável que tem é Deus. Deus é. Deus não muda. Sempre Deus. E quando você quer ser sempre o felizão, ou bota máscara de sempre tudo bem, porque é um líder, você está mentindo e quer ser igual a Deus. Então, cuidado, não só com o físico, mas com as suas emoções. E você conhecendo elas e alimentando melhor as suas emoções, você pode ser um missionário melhor para você, para sua esposa, para sua casa, para o seu bairro, para a sua cidade e para os outros que você quer evangelizar. Ninguém gosta de gente chata. Vamos combinar? Mas deixa eu encerrar, que está ficando longo demais. A última parte é extremamente óbvia, que é espiritual. O texto diz, Paulo está falando, quando vier você, uma companhia, um amigo, traz a capa físico. Estou precisando aqui, estou passando frio. Mas traz também os livros, especialmente os pergaminhos. Por que eu estou chamando isso da parte espiritual? Pensa comigo, queridos. Paulo não é um garoto mais, é um senhor. Escreveu metade da Bíblia, que hoje eu e você a gente conhece por Bíblia. No final da vida, o que esse homem está pedindo? Para continuar estudando, está preso, para continuar estudando, traz os livros, ele quer estudar, especialmente a Bíblia, especialmente os pergaminhos. Então, nessa última parte, que tem físico, que tem emocional, tem o espiritual, queridos. Se não cuidar do espiritual, todo o castelo rui, que é o principal. Todos nós éramos perdidos nos nossos delitos e pecados. Foi o espiritual que mudou o sentido da nossa vida. Então, sem essa parte espiritual, é também uma outra frase aqui que eu me lembrei do Robert Murray McCheyne, que ele falou assim, mais ou menos assim: a melhor coisa que você pode fazer pelo outro é lutar pela sua santidade pessoal. A melhor coisa que você pode fazer pelo outro é lutar pela sua santidade pessoal. Gente que está lutando com vida espiritual para ser santo é marido melhor, é esposa melhor, é vizinho melhor, é solteira melhor, é crente melhor. Você é melhor quando você é santo. E a palavra diz, sede santos. Então é para a gente lutar por isso. Nessa parte espiritual, Paulo está pedindo, traz os livros e traz especialmente a Bíblia. Então, se Paulo nos deixa esse grande exemplo, essa parte, eu vou abrir meu coração para vocês aqui, das muitas visitas que eu faço em vários cenários, pelo mundo e pelo Brasil, com muito jeitinho na intimidade, quando eu pergunto, em vários casos, que a situação não está muito boa, e que eu vou com muito jeitinho perguntando, já tem uma intimidade, já está abrindo o coração, eu pergunto, como é que está a vida devocional? Normalmente a pessoa abre o coração e fala, tá tenso, o negócio não está bom mais não. Tá? Então, assim, se não fizer o dever de casa, não adianta querer o extraordinário se não está fazendo o ordinário. Muitas vezes a gente quer uma estratégia, um jeito de evangelizar, de alcançar os muçulmanos, quando, na verdade, os 10 mandamentos, resumido em 2, amar a Deus e ao próximo, você não faz. Então, se não faz nem o básico,
Não adianta ler o livro do difícil. Então, uma vida simples, de uma vida espiritual básica, cotidiana, insistente, de novo e de novo, o velho Salmo, Levíticos, Números, estratégias para isso, senão você não vai ler. 31 dias com Provérbios agora em maio, por exemplo, ou 16 dias com Marcos, ou uma semana, 6 dias ali com Efésios. Dá os seus pulos, mas você precisa ler as Escrituras, orar e ter uma vida espiritual de Todd, o Nescau, forte. Senão você não vai aguentar. Não adianta sair para fazer nada. Essa última área, pensando agora, se a gente fosse cuidar de gente, essas 3 áreas é o que todo missionário precisa. E, na verdade, queridos, preso ou solto, tá? Em pandemia ou de todo jeito. Isso aí é você. Isso aí sou eu. Então, você ter atenção à vida física de alguém ou à sua, cuidar das emoções, ligar, tá tudo bem? Como é que tá? Tá triste por quê? Sua voz não tá boa, não. O que foi? Emoções e espiritual. Vamos orar junto? Quais são os seus pedidos? Você vai esconder algum pedido de mim ou vai falar tudo de verdade? Tá ruim o quê? O casamento tá bom de verdade? Vamos orar? E aí, espiritual. Todo mundo precisa disso. Físico, emocional e espiritual. E tem como, queridos, eu encerro aqui. Tem como ser crente de todo jeito, tá? Porque quando está solto, a gente é crente, e quando está preso, a gente é crente também. Então, eu não estou nem aí para a pandemia. Eu quero que acabe para eu poder ir mais longe. Mas se prende, está aí o exemplo de Paulo. Bota eles, Silas, preso, eles são crentes. Eles louvam e a casa treme. Bota, se tá preso, diminui o espaço, a gente é crente. Menos espaço, crente. Apertou, não posso sair, crente. Nós somos crentes. Presos ou soltos, isolados ou não, a gente é crente. Se cuidando nessas 3 áreas. Amém, queridos? Foi um privilégio, Júlio. Obrigado aí por tudo, viu? A gente que agradece, irmão. As portas estão abertas. Nossa sala de reunião é para a gente compartilhar palavras como essa também. Deus continue abençoando você. Encerrei aqui.